Oi, Lia! Oi, Rosemary, tudo bem? Ai, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Muito Só, obrigada por esse convite tão legal. deixa eu só fixar aqui o nome da live para quem chegar poder saber sobre o que a gente está falando. Aqui, ó. Aí, Uhum. pronto, já está fixado. E, ai, é uma alegria enorme. Fiquei muito feliz, né, de você ter acolhido, né, como eu disse, com tanta amorosidade esse convite. E Nossa. se colocar, né, a serviço, eu acredito assim, de um tema que me toca muito. Né? Você estava no último workshop do Franz, sabe que eu fiz a pergunta sobre traumas, né? E contei um pouquinho que durante, né, a minha intenção de ter filhos, durante a minha gestação e tudo, hoje eu tenho consciência do quanto eu trouxe, né, de possibilidades de traumas para a vida do meu filho. E com isso, né, fui buscar essa cura. Antes, né, já tinha ido com autoconhecimento e tudo mais, e cheguei no conhecimento da IOPT, que é uma metodologia, né, um sistema de olhar para os traumas de uma forma muito dinâmica e incrível. Inclusive, o Franz disse, né, daí no workshop, ele falou assim, e esse é um conhecimento que tem que ser levado para todas as mães. Assim, isso me deu um sentir muito grande de um propósito, de o que eu vivi, o que eu passei. Agora pode ser também algo para trazer uma consciência para essas outras mulheres também, né? Para as que já passaram e para as que ainda pensam em ser mães, porque o nosso não existe nada, tudo que foi como foi. Mas daqui para frente a gente pode fazer diferente e pode também levar para que as pessoas possam fazer. Então, estou aqui para a gente poder bater um papo sobre esse tema e trazer um pouquinho de ampliação de consciência para as pessoas. Uhum. Te agradeço muito esse convite, é um convite muito sensível para mim. Fiquei muito honrada em poder falar sobre mães, porque, na verdade, mães é um assunto que toca todos, não é? Todos, porque nascemos de uma mãe, podemos ser uma mãe ou podemos ser filhos de uma mãe, não é? E certamente o nosso encontro vai gerar muita reflexão em muitas pessoas, porque uma das partes mais complexas é a gente aceitar que nós fizemos aquilo que era possível dentro das nossas percepções naquele momento, né? E como nós Exatamente. somos seres em evolução, isso é muito significativo. Que nós ontem, anteontem, há 10, 20 anos atrás, não éramos a pessoa que somos hoje. Então a gente tem que introjetar, né, esse movimento e deixar-se ir com esse fluxo da vida para a gente não ficar se culpando, se cobrando alguma coisa que aconteceu, né? O que aconteceu já aconteceu e já terminou também. Exato. Acho que com essa pandemia a gente não é mais nem quem a gente era uma semana atrás, né? Porque assim, Puxa a vida! dinâmica de informações está tão rápida e tá, a vida, né, está trazendo tantos desafios para a nossa evolução, né, que a gente não é nem quem a gente era uma semana atrás, há 10, então a gente tem que olhar com muito amor para aquilo que a gente podia naquele momento, né? E quem a gente era também, né? Porque assim como as Sim, nossas células se renovam, né? Assim como a pele se renova, os órgãos se renovam pela troca, pela troca das células que se esgotam e elas morrem, vão embora, a psique também sofre esse tipo de movimento, né? Nós abrimos mão de muitas coisas que estavam conosco em função do trauma e hoje talvez sejamos um pouco mais conscientes, um pouco menos traumatizados, né?
ou ainda não tanto, né? Mas ainda estamos sempre em movimento nesse aspecto. Sempre Sim, estamos mudando alguma coisa na nossa psique, né? E claro, quem faz a busca, como é o teu caso, como é o meu caso, a gente provoca que essas mudanças aconteçam mais frequentemente, digamos assim, não é? sim, exatamente, né? Porque a gente já vem nesse olhar, né, de querer, né, já fazer um pouquinho diferente. E acho que isso também é uma consciência. Nós temos que olhar com amor para quem nós éramos, né, porque fizemos aquilo que podíamos, mas a partir do momento também que a gente começa a ter consciência, aí a partir daí a gente tem que se mover, né, e se movimentar para que possa também fazer algo diferente. Uhum. Isso. E E aí trazer um pouquinho, né? Acho que você, de repente, trazer um pouquinho dessa questão, né? As pessoas acreditam que os traumas só são depois, né? Que a pessoa nasce. Então, assim, quando que começam esses traumas da maternidade? E como você disse, assim, não tem como, não existe nenhum ser humano. Do lugar de filho, somos todos iguais. Todo mundo tem um pai e uma mãe. É verdade. Tu sabe, Rosemary, que é muito interessante essa prática, né? Essa prática da IOPT que eu ofereço, além da formação, as sessões, né? Os encontros consigo mesmo. Então, estava contabilizando essa semana, eu fiz sete encontros. E tu sabe que esse aprofundamento para dentro de nós, ele vai acontecendo como se nós estivéssemos descendo uma escada de um prédio, né? Imagina que tu tá num prédio, né? Tu tá no andar 10, por exemplo, então a tua intenção, digamos que simbolicamente esteja naquele andar 10, e aí tu começa a descer as escadas no sentido de revisitar aquilo que faz parte daquela tua intenção, nesses andares aéreos, né? E depois, aos poucos, tu começa a fazer essa descida das escadas para o teu subterrâneo, digamos assim. Né? Então, às vezes não é num primeiro ou num único encontro que a gente consegue entrar, como o professor fala, no sítio arqueológico mais remoto, né? A gente precisa ir descendo essas escadas. E ao descer essas escadas, a gente vai observando como essas camadas das pessoas vão se abrindo. E agora que eu tenho um conjunto de pessoas que faz essa prática de uma forma bem frequente, eu começo a perceber que nós vamos adentrando nesses traumas muito precoces que acontecem antes do nascimento ou durante o nascimento, que também se relaciona muito com a mãe, o quanto que a mãe conseguiu ofertar aquele momento, naquela gestação, um acompanhamento, né? A gente sabe que tem mães que conversam com a barriga, tem mães que eu colocava uma musiquinha para ouvir junto com o meu filho, e tudo isso já vai trazendo um tipo de um relacionamento, né? Uma harmonia entre aquelas duas pessoas que estão convivendo daquele mesmo corpo naquele momento. Né? E nos trabalhos a gente observa relatos impressionantes que a gente não tem como, digamos assim, assegurar que eles aconteceram, aqueles fatos, durante a gestação, assim, de uma forma muito precoce, nos primeiros dias em que as células começam a fazer sua divisão, ou se eles são como se fossem percepções, tipo memórias muito rústicas que ficaram marcadas naquelas células, né? Mas a gente vê que nos trabalhos eclode muito isso, né?
por exemplo, uma frase assim, preciso me segurar porque eu tenho medo de escorregar e cair daqui. Bem no iniciozinho da gestação. Então, o quanto que a gente acolhe essa ideia de ser mãe, né? O quanto a gente está preparado para enfrentar aqueles primeiros momentos daquela surpresa, né? Estou grávida. Tudo isso acaba também já refletindo muito nessa criança. E acredito também na intenção que veio antes já, né? Aquelas mães, por exemplo, que já querem, ai, nossa, eu vou tentar a terceira gravidez porque eu quero uma menina, né? Então, assim, as intenções anteriores também eu acho que já traz, né? Então, assim, eu preciso, agora eu vou engravidar porque eu preciso salvar meu casamento. Então, né, durante o quanto essa pessoa tem já, né, nessa descoberta, porque às vezes a pessoa é tomada de surpresa, né? Estou grávida, uau, Isso. Uau. né? E aí o trauma ele já é aquele, né? Deu aquele congelamento, encapsulou, né? Então a pessoa, tô grávida, travou ali, congelou. O que eu vou fazer que vai ser da minha vida? Às vezes dentro de um relacionamento que ou ela já queria sair ou que ela não tem nenhum relacionamento, né? Cada uma com a sua situação. E tudo isso já vai sendo, né, colocado e passado para esse ser que está lá e que ainda nem é um eu. Então, ele ainda é a mãe, né? Eu tenho formação em antroposofia e é muito lindo o Rudolf Steiner, né? Como ele traz todo o desenvolvimento biográfico nosso. E essa questão, né, do 0 aos 7 anos, principalmente, que é essa primeira infância, né, do quanto a pessoa só com 3 anos, mais ou menos, que ela vai começar a ter essa consciência realmente do eu. E a gente observa até as crianças, elas falam no começo, né, assim, por exemplo, Maria quer água. Sim, na terceira Maria quer pessoa, né? brincar. Exato. E ela ainda se sente uma extensão da mãe. É como se ela e a mãe ainda fossem a mesma pessoa. E ela começa essa desidentificação, né? Ali pelos seus 2 anos e meio, 3 mais ou menos, que daí ela vai começar a virar e falar eu. E quando ela fala eu, ela também já traz os limites. E aí ela já fala não. E aí começa tudo assim, quer? Não. Mas não quer? Não. Então, e tudo isso vai sendo trazido, né, desde desse momento. E aí, como você disse, não tem como saber, né, se realmente teve aquele sentir, mas de alguma forma aquilo foi trazido. E o nosso óvulo também, ele já estava na barriga da nossa mãe, porque toda mulher nasce com os óvulos. Exato. Então, quando a nossa mãe foi gerada na barriga da nossa avó, os nossos óvulos já estavam lá. E todos os traumas gestacionais ou do decorrer da vida da nossa mãe, o qual ela sofreu, o nosso óvulo também já estava lá, né? Com todas essas marcas, né? Com todas essas impressões. E é muito interessante tu falar sobre isso. Essa semana ainda fiz um trabalho em que a pessoa acreditava profundamente naquele trauma como sendo dela, porque ela sentia em todas as células arrepios, sentimentos de raiva, de impotência, uma sensação assim de náusea. E aos poucos a gente precisou trabalhar 2 vezes essa semana para esclarecer um pouco mais essa fusão, porque acabou que nós descobrimos que ela estava ainda fusionada com a mãe. E aí a gente percebe isso. Talvez tudo aquilo que ela sinta não é de experiência própria dela. Tudo aquilo que ela estava sentindo, à medida em que a mãe entrava, à medida em que a mãe assumia aquela posição de outro, né? Saía desse eu fusional, ela começava a perder essa sensação de arrepios, do trauma mesmo. Então, é muito grudado, né? Poderia-se usar essa palavra fusionado, né?
a mãe e o bebê lá no início, desde o início dessa sensação. E como tu mesma falou, então, esses óvulos que já estavam disponíveis desde a barriga da avó, eles trazem uma gama enorme de informações, né? Que Sim. a pessoa vai receber sem ter nenhuma condição de colocar um filtro, né? Uma barreira. Isso eu quero porque é bom, isso eu não quero porque é ruim. Ela simplesmente recebe tudo aquilo. Exatamente. Pode levantar aqui. Vem cá, fala oi aqui, ó, então. Vem. Aqui, olha. Aí, ó. Ai, mas Fala que oi pra pessoa Lia. linda! Oi! Né? Aí, então vai lá pegar sua. A carinha mais bonitinha. Ele tava passando aqui assim, olha, engatinhando, assim, ó, que nem no exército, assim, por baixo. Rastejando. Meu, pode vir. Ai, Que bonitinho, que bonitinho. esse é Mas Lorenzo. são volumes de informações que elas são transmitidas quase como um pacote, né? Exato. A gente já chega. Na verdade, né, nós não somos uma folha em branco, né? Nós somos várias experiências já vividas, ainda que seja um campo de consciência, né? Campos de consciência que a gente já traga do inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. Então a gente já não nasce tão folha em branco assim, né? A gente já traz algumas coisas com a gente. E nós, né, hoje, assim, o que existe, né, como fazer diferente, né, Lia? Porque a gente, com consciência, pode, né, igual você mesmo disse, assim, na minha gestação eu também colocava música, conversava, até tinha num livro eu li que você colocava assim, a partir de um certo período, a gente colocava a luz, assim, apagava todas as luzes, acendia a luz do celular na barriga. Ai, que E legal. mexia, e aí ele mexia o pezinho exatamente onde estava a luz, assim, mexia onde estava ali. Então, ele já sente tudo, né? A gente tenta, né, traz um acolhimento. Então, para essas mães, né, é possível, né? E quem não fez, é possível também fazer a partir de agora, né? E ressignificar isso. E acredito que, em primeiro lugar, é nós nos curarmos desses traumas, né? E fazer esse trabalho que é tão lindo da IOPT, da gente olhar. Você estava falando de quem faz muitas, né? A gente tem um grupo também que a gente faz, né, esses trabalhos dos encontros e a gente vai vendo quanto vai ficando cada vez mais profundo, né? Exatamente. É como se fossem tirando as cascas da cebola, porque o nosso, eu penso assim que o nosso corpo ele é tão inteligente que ele sabe até onde dá para ir também naquele momento. Em Então, cada nesse sessão. momento, cada sessão, a cada encontro. Então, nesse encontro eu consigo chegar até aqui e tá tudo bem, né? E isso vai me preparar para que, como você mesmo disse, achei muito legal a metáfora da escada, né? Então, assim, ele vai se permitindo. Hoje eu consigo descer até aqui, né? E também isso traz muito do facilitador, né, Lia? É uma responsabilidade muito grande de quem faz esse trabalho, de também saber até onde conduzir essa pessoa nessas escadas, porque a pessoa demonstra que ela está indo até ali. E aí cabe ao facilitador perceber esse momento também de parar, né? E não querer, né, trazer dentro dos seus traumas a sua parte salvadora, de querer, ou a necessidade de eu tenho que mostrar o quanto eu sou boa, então eu vou curar agora a vida dela inteira de uma vez só e faz a pessoa. E aí tomar muito cuidado para não retraumatizar, né, nesse processo. Sabe que isso que tu tá tocando é tão interessante, sabe, Rosa? É muito interessante, porque existe uma necessidade desse terapeuta entrar para esse movimento, compreendendo que o protagonismo é do demandante.
O protagonismo está em outra mão, não é dele. Porque, às vezes, a pessoa começa o trabalho, tu já deve ter visto, e nesse encontro é como se a gente estivesse na frente do menu, assim. É como se fosse um buffet de traumas. Tem todos os tipos de trauma em todos os momentos da vida daquela pessoa. A gente já entra no trabalho vendo que tem trauma da identidade, tem trauma de amor, tem trauma da sexualidade. Está tudo ali visível, transparente, né? Mas a gente precisa ter bastante estrutura na técnica para saber em qual das portinhas que se deve entrar no momento e que o trabalho não é nosso, né? O trabalho é da pessoa que está fazendo. E isso é um assim, dos pontos estruturais, eu acho que mais importante dessa técnica, né? Eu acredito muito nisso também, né? Eu também trabalho com a constelação familiar, né? Sistêmica. E então, e a gente tem que ter muito, né? Esse lugar. O Bert traz, né? Muito pontualmente as ordens da ajuda, né? Então, assim, ele traz uma receitinha de bolo para quem, né? Ah, mas eu não sei. Até então tem lá a receitinha, né? Do que você tem que fazer no seu lugar de terapeuta. E a gente olhar mesmo, né? Por isso que a gente até fala que somos facilitadores, porque o trabalho é né, do cliente, é de quem está querendo olhar, né? Seja para o seu sistema ou seja para a sua psique. E é muito importante. E aí perguntaram assim, a Carla fez uma pergunta aqui. Como fazer para não traumatizar os filhos no divórcio? E quem tiver pergunta, vai mandando também, gente. Participem. Eu penso que esses momentos de ruptura, né? Eles são momentos da vida do ser humano em sociedade, né? Não tem como a gente pular essa parte, digamos assim, né? Nós precisamos enfrentar tudo isso. Mas o mais importante é que nós consideremos, eu penso, essa criança que está acompanhando isso, esse outro ser que não é os divorciandos, digamos assim, que ele seja olhado com muito carinho e com muita informação para que ele compreenda que talvez a expectativa de um não cumprida pelo outro, né? Essa contrariedade que às vezes surge nos divórcios, essa disputa por pequenas migalhas que às vezes as pessoas levam, tudo isso é parte da psique desse casal e que vai afetar a criança, mas ela precisa ter, no mínimo, essa atenção, né? De ser explicado a ela o que está acontecendo, né? E é muito difícil isso, porque a voz da mãe é a voz da verdade para a criança. Então, quando a mãe, por exemplo, tem uma dificuldade naquela separação em que ela se indispõe com aquele homem, se ela contamina essa criança com essa indisposição, nós já teremos ali uma criança insegura, porque a mamãe falou que o papai não estava bem naquele momento, né? Eu acho que esses movimentos que são um dos movimentos mais complexos, né? Essa isenção para explicar, olha, eu pedi para o teu pai o carro e ele me disse que ele não vai me dar o carro. E eu fiquei chateada com ele, porque eu acho que ele pode me dar, né? Mas ele me disse que ele precisava do carro para trabalhar. E com essa criança está tudo bem. Ela não tem nenhuma parcela a ver com essa disputa, né? Mas ela precisa ter um lugar de segurança nesse aspecto. Essa mãe tem que estar no eu dela mais adulto, né? Mais saudável. Mais saudável. Essa disputa já entra numa fala que parece que a gente não vai encontrar essas pessoas ali, né?
Sim, não, então, ela tem que estar nesse eu saudável, né, para ela poder trazer um menor, porque se ela tiver, né, na parte ferida dela, na criança doída, aí vão ser duas crianças participando de um divórcio. Exatamente. E aí essa criança não vai ter segurança, e muitas vezes essa criança vai querer se tornar forte para poder segurar as emoções dessa mãe que não está dando conta com aquilo, né? Então, assim, Isso. e aí isso acredito que se torne muito traumático, porque é pesado para ela e ela não vai dar conta, e ela vai se sentir culpada, porque eu quero salvar minha mãe, mas eu não dou conta, né? Então, é assim, é trazer, igual você disse, né? Trazer para essa parte de realmente de conversa, de clareza, né? De mostrar realmente a situação como ela é, né? De uma forma que sem se apoiar nesse filho também, sem usar esses filhos, né, como moeda de troca, que muitas vezes Sem usar esses filhos, que frase ótima essa. Porque fica esse movimento de estimular sentimentos na criança, né? E Sim, a criança reage, naturalmente, ela é uma criança que vai ter uma reação, e essa reação pode vir num sentido de fazer com que ela se torne totalmente adaptável àquela necessidade para não incomodar, não ser mais um estorvo, porque é assim que as crianças costumam reagir, não é? sim, e vira moeda de troca, né? Então, Tá. em visitas, eu sou advogada também, né? Então, trabalho com direito de família, então a gente vê muito essa questão, né, da utilização dos filhos no, na finalização dos relacionamentos. Aí aqui, ó, o Paulo colocou aqui, ó, aceitar a mãe que temos, integrar a mãe que temos, perdoar a mãe que temos e ressignificar a mãe que temos. Essa foi a pergunta dele, se a gente tem que aceitar, integrar, perdoar e ressignificar. Eu acho que todos esses movimentos estão muito relacionados com a nossa mãe interna, né? E aí a nossa mãe interna, ela está aqui dentro de nós, porque a externa não deu conta de nos trazer para esse lugar de autorreconhecimento. Então, quando eu preciso fazer todos esses movimentos com a minha mãe, é sinal que a minha mãe interna ainda é muito necessária para mim, né? Quando a gente começa a se liberar dessa mãe interna, é sinal de que a gente enxerga aquela mãe como sendo uma pessoa comum, né? E não uma pessoa tão idealizada, tão perfeita, tão sendo estimulante para ser atendida, né? Então, já se atingiu um nível maior de liberdade com relação a essa relação, né? Uma relação da mãe e do filho é muito complexa. Sim, é uma das mais complexas, né? É a mais complexa que a gente tem. E isso que você falou é muito importante. A gente tem que lembrar que a mãe é uma pessoa comum, né? Assim como nós somos pessoas comuns. Então, a gente pode errar, a gente pode ter falhas, a gente tem nossas sombras, e a mãe também, né? Mas a gente olha para aquela mãe imaculada, assim, né? A mãe não pode, a gente pode, né? Então, assim, Mas aí, é tão interessante, né? Porque, embora a gente fale tudo isso, nada disso parece que tem um significado enquanto a gente não vivencia, né? Os exato. significados se perdem nas palavras. É muito interessante isso. Eu lembro assim que eu tinha um discurso assim muito perfeito, muito pontuado, né? Mas quando eu comecei a sentir isso, parece que ficou completamente diferente, não tinha outras palavras para dizer, já tinha sido tudo dito, mas agora tinha um sentido dentro de mim que fazia aquilo ser verdadeiro, né? Então a gente tem essa distância ainda, né? Do Sim. nosso racional para o nosso emocional, né? Não, e tem que trazer para se sentir, porque
É exatamente o que você falou. A gente fica, é lindo dizer, é uma mãe comum, tem que olhar para ela como alguém normal, mas lá no nosso inconsciente ainda ele tá ali naquela, girando o mesmo filminho, né? Dessa mãe perfeita. E quando a gente traz para esse sentir, quando a gente olha, né, dependendo do movimento que é feito, da intenção que é colocada, e que ainda às vezes se traz essa mãe, né, o quanto quando traz para o corpo, né? Às vezes não precisa nem de fala, é aquele movimento de colocar para dentro mesmo, assim, o quanto isso vai nos liberando, né? E nos liberando de nós mesmos, não é da mãe. Exato, exatamente, isso mesmo, perfeito. Né? A gente tem que entender que tá tudo na gente, não tá no outro. Então, eu não faço o movimento para eu vou fazer para melhorar a minha mãe ou para mudar em mim, né? É E por isso como que chama encontro consigo mesmo, é para é, eu encontrar, né, em mim o que exato. ressignificar em mim. É. E quantas vezes, né, tu que é consteladora familiar e faz o encontro consigo mesmo, quantas vezes deve te surgir pessoas que querem fazer uma coisa para a finalidade de atingir outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas falam comigo sobre isso, mas eu acredito que ainda na familiar elas devem te solicitar mais vezes ainda para fazer coisas para os outros terem outras atitudes, né? Sim. Tem muito assim, que olha, né, para o sistema e, por exemplo, e vai lá, abre o campo e vai, aparece mãe, de repente aparece alguma questão com a avó, e aí vai lá querer mudar a avó. Não, a gente não muda a avó, nem como facilitadora, a gente olha para quem está sendo constelado, né? Para quem levou a questão. E é ele também que a gente vai trabalhar. O que foi, já foi. Eu não vou mudar lá o sistema. E tudo que aconteceu antes, se aquela avó, se aquela bisavó, se aquela trisavó teve que, né, ter um relacionamento abusivo, ter um problema na vida dela, aquilo tudo foi necessário para que a vida chegasse até nós. Teve que ser como foi. Teve que ser aquele marido, teve que ser aquela história. E aí agora vem nós, né, pequeno desse tamanho, diante de todas essas histórias vividas, e ir lá colocar o representante da pessoa olhando para, né, fazendo a avó ir lá conversar com o marido dela na época e dizer, eu perdoo. Oi? Não, não mexo na avó. A avó tá lá, o que ela viveu é dela. Né? Nós somos um fractal do sistema. E quando a gente muda o todo. A gente pode sim identificar que está honrando alguma coisa do passado, que está carregando isso por alguém, mas não mudar as histórias já vividas, o que aconteceu lá atrás. Eles precisaram daquilo para eles. E para nós. Isso eu acho que é um ponto bem estranho, né? Porque a pessoa entende que parece que ela entra num lugar onde se cria essa mágica, né? A mágica onde eu vou modificando o meu contexto e através dessa modificação do meu contexto eu me sinto melhor, mas eu não faço nada. Eu fico isenta aqui no meu cantinho. Exatamente. No final, eu sempre falo para a pessoa, né? O que a partir dali ela pode fazer algo diferente? O que ela já acredita que seja ou um passinho pequenininho ou algo que ela já olhe e que ela possa a partir dali já fazer alguma mudança na vida dela, para trazer essa responsabilidade. Porque as pessoas acham que o trabalho terapêutico é mágico. Tem muito disso. Muito. Uhum, tem muito disso. E o que é ser consciente, né? Ser consciente é assumir o meu próprio passo, assumir as minhas próprias dores e ser responsável por ela, né? E a Sim, gente vai para o terapeuta, para o facilitador desses trabalhos, no sentido de conseguir mais uma ferramenta, mais uma portinha que se abre, mais um caminho que se oferece, né, para que a pessoa siga adiante. Mas o trabalho mesmo é da própria pessoa, né? Não tem como ser diferente. sim.
Ó, a Cláudia perguntou aqui, ó, eu engravidei na adolescência, minha filha cresceu sem um convívio com o pai. Hoje ela está grávida e percebo que tem um medo presente. Eu, como avó, poderia fazer algo para ajudar? Nossa, e esse medo será que é de quem, né? Então, Ficou um pouco no ar para mim, pelo menos, não sei o que que tu percebeu da pergunta, mas para mim ficou no ar assim, mas é o medo de quem? Da avó? não, o medo da filha. O medo da filha dela. O que ela pode fazer para ajudar o medo da filha? Uhum. Mas essa filha tem medo de quê? De não ter a companhia do pai, da criança, talvez, não sei. Às vezes, será que não é o medo da avó que a filha esteja com medo? Pois é, Né? porque fica um medo gravitando ali, né? A gente entendeu que a pessoa colocou esse rótulo, né? Classificou essa emoção, mas não direcionou, tá meio confuso, assim. E muitas vezes acontece que as pessoas sentem medo por ressonância, né? Como isso que tu Sim, tá falando agora. E isso é muito devastador, assim, porque eu não tenho nada que me traga nenhuma dificuldade aqui ao meu redor, não estou sendo ameaçada por nada, mas eu sinto muito medo. E aí eu não me dou conta que esse medo, por exemplo, é do meu marido que tem medo de perder a esposa por causa da gestação, do parto, enfim, né? E a esposa fica com ressonância com ele e ele fica alimentando aquela situação. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? acredito que o que ela possa fazer é ela, de alguma forma, buscar olhar para esse medo nela. Né? Porque se o medo do outro me incomoda, ele está em mim também, de alguma forma. Ainda que o medo seja da filha, vamos supor. Se ele me toca, é porque ele também ressoa em mim. E se ele ressoa em mim, eu olho para esse medo em mim. Né? A gente acabou de trazer que a gente não olha pelo outro, né? A gente olha na gente. E quando uma mãe se cura, né? No caso ela é a mãe, ela também, se a filha estiver carregando algo por ela, também já vai estar sendo liberada. Então, né? Eu aconselharia que ela olhe para isso. É, aqui De alguma forma. uma colega colocou, ó, medo da filha de perder o bebê. Então aí se abre assim um leque de possibilidades, né? Ela se sente Sim, incapaz de segurar o bebê, ela não se relaciona com o bebê, ela sentiu esse medo quando ela estava sendo gestada pela mãe e agora ela simplesmente passa o pacote para o bebê. São muitas situações, né? Mas na verdade eu penso que ela precisa encontrar quais são os limites desse medo dentro dela mesma. sim. Aí perguntaram aqui também, olha, numa ressonância senti ódio pelo pai. Expressei o ódio. É saudável ficar com esse sentimento? Segundo o Franz Rupert, esses movimentos dissonantes, digamos assim, eles não levam a um movimento de melhora, né? O que tu precisa é te dar conta dessas percepções negativas. Tu pode expressar que é muito importante, bom para ti, talvez, expressar o que tu tá sentindo como verdade tua interna, né? Mas depois é importante que tu observe que à medida em que tu te mantiver nessa relação, sempre olhando para esse pai e odiando, tu vai ficar fusionado com o pai de novo. Então, aí seria importante que a pessoa atingisse um outro estágio em que ela tira esse pai dessa fusão com ela mesma, né? E nesse momento o pai passa a ser uma pessoa, como a gente já falou, uma pessoa comum, com seus erros e seus acertos,
e ela pode escolher ficar próxima dele ou ficar longe dele, na medida em que aquilo não fizer bem para ela. Então, não é simplesmente sentir medo ou raiva do pai e só expressar, né? São vários movimentos ali. Dizer que a pessoa, assim, olha, eu tô com raiva de ti, é ótimo, porque ela mostra que ela reconhece o seu sentimento. Mas daí para diante ela tem que fazer toda uma elaboração, né? E a gente, né, na sistêmica, a gente fala assim, por exemplo, se ela se mantém nessa raiva, ela ainda é como a gente diz que, né, o pai e a mãe estão aqui atrás da gente, né? Eles vêm, porque a vida, o fluxo da vida segue adiante. Então, pai e mãe estão atrás. E se ela se mantém nessa raiva, sem olhar para isso e passa a vida, ela tá olhando aqui para trás, ela tá olhando para o pai. Então, eu tô aqui, ó, cobrando do meu pai. Eu tenho raiva de você aqui. E aí, como que ela olha para a vida dela? Como é que ela segue a vida adiante? Como ela se libera disso, né? Para poder entrar, inclusive, nesse eu saudável. Exato. Se ela ainda tá, né? Ela não tá olhando nem para ela. Porque quando a gente se mantém num sentimento desse, eu não tô nem no meu eu. Eu tô nele. Uhum. Né? Ali, dedinho, cobrando. A gente vê muito nos trabalhos esse momento de fazer essa declaração, né? Eu sinto amor, ou eu sinto raiva, ou o que eu estou sentindo, né? Em primeiro lugar. Então, faz essa avaliação e aí pode fazer essa declaração. Mas aí é muito interessante como aí as pessoas se mantêm nesse looping, né? Ah, eu queria que tu me amasse porque tu naquele dia fez tal coisa. Eu queria que tu me amasse porque tu não me deu tal coisa. Essa cobrança ainda significa que eu estou muito fusionada com a pessoa, né? Seja qual pessoa que for. Eu posso escolher fazer isso com relação a boas situações, né? Por exemplo, uma pessoa que cozinhe super bem. Eu adoro usar a faca do jeito que ela usa, né? Botar no forno do jeito que ela coloca, mas é por uma questão de opção minha. Eu posso fazer isso por vontade própria e talvez eu tenha algum benefício. Agora, quando eu vejo que isso acontece com outras pessoas, só por causa que nós temos uma relação, isso significa que nós estamos ainda fusionados, nós estamos em simbiose e ainda nós não atingimos essa liberdade desse eu saudável para poder olhar para a pessoa como sendo uma outra pessoa, né? E não uma parte minha, uma fusão minha. Exatamente. Aí perguntaram aqui, o que significa perdoar? O que significa perdoar, Rosemary? Eu acho que o Bert fala mais sobre isso, né? Olha, para mim, né, eu falo assim, a minha metáfora de perdão é como se fosse assim, como se fosse um carvão em brasa na minha mão, na minha. Então, enquanto eu não perdoo o outro por algo, tá machucando a mim. Às vezes, às vezes o outro nem sabe que eu não perdoei ou que eu tenho algum rancor com ele. Ele às vezes nem tem consciência, ou para ele também tanto faz se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo. Então é algo que está ali me machucando. E o ato de perdoar, na verdade, é um liberar aquele meu sentir. E quando eu libero, eu me curo. Às vezes o outro nem vai saber se eu perdoei, se eu não perdoei, se eu tive que dar esse perdão ou não. Então, assim, e quando eu expresso isso pro outro, né? O Bert traz isso de uma forma muito que eu acho pontual, assim, que quando eu viro pro outro e falo assim, olha, eu faço questão de chegar para ele e falar assim, eu te perdoo. Eu tô dizendo assim, eu pego o meu problema, o meu sentir, tá aqui, eu ponho no seu colo e falo assim, tó, agora é seu. Agora eu passo a ser a vozinha, porque eu perdoei. E você vai decidir se você é o bom ou o mal e se você vai me perdoar também. Então, eu acredito que não tem, assim, é um movimento... o perdoar, na verdade, é um movimento interno nosso, de olhar para o outro, né? Qual a minha responsabilidade dentro disso
e deixo com outra responsabilidade dele. E seguimos, né? Então, assim, eu me libero do que você fez para mim e tá tudo certo. Então, esse é o meu sentir do perdão, né? Com tudo que eu aprendi, né? E das vezes também que eu tive que olhar, né, para outra pessoa e refletir sobre isso, né? Ou de querer o perdão dela, ou de querer que ela me perdoasse. Então, E quantas vezes a gente não cai dentro dessa necessidade de se autoaceitar, né? Como sim. se fosse esse auto-perdão. Como se o perdão, como se a gente pudesse encontrar dentro de nós essa paz de que nós não somos perfeitos, né? Que nós estamos em desenvolvimento, nós somos seres em evolução. E por isso aquele início das crianças que a gente já teve, né? As crianças que o mundo já acolheu. Cada pessoa tem essa capacidade, né, de olhar para si próprio e perceber, não, mas naquele momento eu era daquela forma, não tem como ser diferente hoje. Eu posso compreender mais hoje e posso acolher muito mais hoje, mas naquele momento lá atrás não era possível para mim, né? Sim. E a gente olhar, né? Então, assim, para quem colocou, né? Acho que era até da questão aí de pai e mãe, né? A gente não tem que, eu perdoo meu pai e minha mãe. E dizer isso também não vai fazer diferença. É exatamente ir para esse movimento interno, de olhar mesmo, né? Que são pessoas comuns, assim como somos também, né? Que tiveram seus erros. Como disse já a Lia, também não é só ficar nesse racional, né? Nessa parte mental, de ficar repetindo isso, né? De dizer, agora eu olho para minha mãe e falo assim, ai, nossa, olha, é uma pessoa comum, mas lá dentro, no meu sentido, gente, assim, somos seres vibrantes, percebe sua vibração, você diz isso, aí você chega e olha para sua mãe, ela faz alguma coisa, seu coração abre ou fecha, né? Dá aquele nó na garganta, dá aquele arrepio, você dá aquela engolida em seco, então assim, onde no seu corpo, né, tá esse movimento. É você olhar para ela e ela ter uma atitude diferente da que você gostaria e você fazer. E não que a gente o tempo todo também aceite nossa mãe. Eu falo assim, eu pelo menos, na minha vivência ali, eu sinto assim, que do tanto que eu me trabalho, a diferença é que hoje eu me resgato mais rápido. Exatamente. Exatamente. Mas ainda tem vezes que minha mãe tem atitudes que eu falo, é aquele impulso de e vem, nossa, eu não acredito. Só que assim, antes levava uma semana, um mês, Isso, 3 meses. exatamente. E hoje eu consigo, graças a Deus, me resgatar em umas 3 horas, dependendo da situação, e em 5 minutos, dependendo da outra. E em algumas realmente deixar passar, que hoje já fica mais leve. A gente também está em processo, né? Ninguém tá o tempo todo assim, não é porque a gente trabalha com isso, porque a gente está no lugar de terapeuta. Não, a gente vai, é como se fosse a escada também, só que daí é a escada para cima. Nós já caminhamos um pedaço, então assim, né, eu já consegui olhar para toda a minha parte da maternidade, ressignificar, né, assim, trazer uma consciência de tudo que eu vivi e com o acolhimento de como foi. E assim, passei por vários processos, né? Durante mais de 10 anos eu tenho passado por processo de autoconhecimento, de técnicas, de cursos, várias formações. A gente faz, né? Faz curso disso, faz curso daquilo, aí vem outro curso, faz. Então, assim, muito aprendizado. Para quê? Hoje eu tenho recursos internos para ajudar essas mulheres que ou passaram por isso, ou que vão passar, que pensam em ser mãe e que já querem fazer diferente. Né? Então, assim, hoje, nesse lugar eu consigo ajudar. Essas mulheres, com a minha ajuda, vão também subir esses degraus. E eu vou continuar aprendendo outras coisas, passando em outras fases. Então, assim, é uma escada, a gente vai subindo e cada um vai ajudando o outro a subir. Né? Então, por exemplo, a Lia, que vem na IOPT muito antes do que eu, então ela está nos degraus acima, então ela me ajuda em outros termos, eu estou aqui e aprendo com ela. E a gente vai
um puxando o outro, né? O evoluir é coletivo. Uhum. Fica uma corrente do bem, né, Rosemary? Exato, exato. E o que a gente tem que fazer é buscar pessoas, né, conscientes. Não existe mágica. Se alguém oferecer mágica, não acredita, porque isso não existe. São processos internos, processos longos, processos, né, que demandam tempo, até porque a gente não dá conta. Imagina chegar lá e jogar, abrir você aqui. Você não dá, né? A pessoa é aquele negócio, vão sendo olhados por cortinhos. Se a pessoa for lá e abrir inteira, o corpo não se recupera. E a mente é assim, o sentir é assim, o nosso emocional é assim, né? Então a gente tem que ir um passo de cada vez. E eu acho muito importante essa tua metáfora de que nós seguimos trabalhando, né, mesmo como facilitadores, mesmo como terapeutas. Tu segue trabalhando, eu sigo trabalhando o meu eu, a minha psique. E a diferença entre aqueles que começam agora e o nosso trabalho, seja ele qual for, é que a gente resgata mais depressa. Só isso. Isso não quer dizer que a gente não caia. Isso não quer dizer que a gente não se atropele a si próprio. Isso não quer dizer que a gente não se incomode com a mãe, com o pai. Mas a gente se resgata mais depressa para ficar de pé. É só essa a diferença. Isso também não quer dizer que às vezes a gente também não precisa procurar alguém, né? Alguém ou várias pessoas para nos ajudar. Exato. Né? Então, a gente também tem uma rede de apoio, né? isso. E tem que ter, é muito importante isso, né? E continuar também no estudo, porque também, né, a gente vê os olhares vão mudando, né? Você mesmo, por exemplo, trazendo lá do Bert, né? Inclusive o Franz também começou lá com o Bert, veio. O Bert olhava de uma forma e veio evoluindo, as constelações foram mudando, daí chegaram nas novas constelações, uma outra dinâmica. O Franz também, né? A gente começou mais com a constelação em grupo, hoje ele já traz mais para a pessoa, para o individual, no sentido de perceber que isso é um movimento necessário. Hoje eu também faço trabalho com movimentos essenciais, que também é um trabalho bem lindo, que daí a gente também faz movimentos só com a gente mesmo, né? E não mexe em nada, que é exatamente essa ideia do fractal do sistema. Então, vão vindo, né, técnicas, vão vindo conhecimento, a gente está em constante estudo, a gente está em constante aprofundamento, para poder também trazer, né, para os outros cada vez o nosso melhor, né? E aquilo que faz sentido para a gente também. Eu sou muito assim, do meu sentir. Se eu passo por uma ferramenta e que aquilo faz muito sentido para mim, aí eu falo, eu vou levar para outras pessoas. E não é porque tá na moda. Ai, tá na moda tal terapia. Aí eu passo, experimento e falo, mas para mim, ok, né? Tem outras que me fazem, que dá aquele quentinho no coração, assim, desse uau! E aí a gente vai lá e a gente estuda, a gente aprofunda, né? E é muito bom tudo isso. E uma integra a outra também, né? Não se exclui, a gente não exclui terapeutas, a gente não, né, psicólogos, os profissionais, né, da psicologia. Pelo contrário, o nosso trabalho ajuda o trabalho deles. Eu falo assim, você vem fazer um trabalho de constelação, né, seja encontro consigo mesmo, você volta para o psicólogo com ampliado, né? Dá saltos, um vai complementando o outro. Existe muito respeito nessa área, né? Muito material que é descoberto, né, nos encontros, muito material para ser trabalhado. Eu tenho trabalhado muito, especialmente com terapeutas. A minha escola é lotada de terapeutas, os meus trabalhos são bastante voltados para terapeutas, e eu acho muito lindo, assim, que é um movimento que eles fazem para se olhar mesmo. Então, eles abandonam aquela postura do terapeuta para serem ou alunos ou demandantes, e aí se colocam assim com bastante assim,
quase uma ingenuidade para se descobrir, sabe? Eu acho isso muito bonito, muito, muito bonito. E aí começam toda uma caminhada na EOPT de autoconhecimento e a gente percebe que aquilo vai fazendo com que eles tenham repercussões nos seus trabalhos, porque já levam aquele ponto cego vai diminuindo, né? E vai ampliando essa visão do macro, do todo, do funcionamento. É muito interessante isso. Mas é uma caminhada para todos mesmo. É uma caminhada para todos e a gente vai contribuindo, cada um com a sua, digamos assim, os seus pontos mais fortes, né? Nossos pontos mais fortes fazem com que a gente tenha mais entusiasmo em algum setor, então a gente bota mais foco ali. E isso é muito importante, porque o ser humano, como tu mesma diz, é um ser de muitos pedacinhos, né? Muitos. E, Muitos e, pedacinhos. e é muita gratidão, né, ao Franz por ter trazido da gente poder resgatar essas nossas partes, né, nos conectar a nossa parte saudável e também olhar para essas, né, para a parte traumatizada, para a estratégia de sobrevivência e saber que elas estão ali. E quando a gente olha para elas, quando abre, né, quando está no encontro, a gente olha para elas, também poder dar um bom lugar para elas e saber o quanto também elas foram importantes e necessárias, né, na nossa vida, porque muitas vezes a gente fica ali parado naquele julgamento, né, igual você mesmo disse, se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo, mas nos trouxe até aqui, né, às vezes é o que nos impulsionou, os que nos deu força para seguir de uma forma ou de outra, nos levou a lugares nos quais a gente não teria ido ou chegado, alcançado, se a gente não tivesse experienciado certas situações da nossa vida e que às vezes a gente ainda olha para elas como algo de tão ruim, né? A resiliência fica muito estimulada, né? Para superar essas questões. Então, vem a estratégia de sobrevivência, a gente desenvolve todo aquele equipamento, digamos, para conseguir superar. E quando a gente olha para o trauma e vê que não é nada disso, todo esse desenvolvimento se transforma em habilidades, né? Para poder transformar outras pessoas. E eu acho muito importante essa tua fala para dizer que o trauma está no nosso dia a dia, né? A gente pensa que o trauma é uma Segunda Guerra Mundial, que o trauma é uma pandemia, que o trauma é a gente, digamos, passar por situações econômicas difíceis, mas o trauma são outras coisas muito mais simples que a gente vive, né? A perda de um ente querido, a nossa incapacidade de enfrentar determinadas questões até intelectuais também pode ser um trauma, os nossos movimentos repetitivos, os nossos vícios. São tantos traumas que a gente convive e às vezes parece, ai meu Deus, agora eu vou olhar para essa coisa, vai ser uma lata de lixo, né? Mas na verdade está aqui no nosso dia a dia, é tudo isso que acontece com a gente de uma forma que a gente nem percebe às vezes, né? Que está no nosso convívio, que a gente já se acostumou com aqueles odores, com aqueles movimentos que a gente nem percebe mais. Sim. Olha, a Cláudia perguntou aqui, ó, quando uma mãe não se avalia bem, ela deve constelar ela como mãe ou como filha? Acho que Ela como deve, pessoa, né? isso que eu ia falar, deve se constelar como si mesma, não no papel de mãe ou de filha, como ser humano, eu. Exato. A hora que ela tiver essa visão bem realista de si própria, ela será tanto uma boa mãe quanto uma boa filha. Sim. E Lia, né, já deu 1 hora da nossa live, nosso papo está maravilhoso. Ficaria aqui por muito mais tempo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar vindo trazer outros temas, né? A gente essa questão trouxeram até a questão, né, dos traumas. Hoje em dia a gente traz tanto, o judiciário está tão aberto também, né, a receber, né, todas essas ferramentas para dentro dos conflitos, para a humanização desses conflitos, né, que
trazem tantos traumas, principalmente no direito de família, que são motes, né? Inventário, são problemas de divórcio, questões de guarda, violência doméstica. Então, assim, traz várias dinâmicas que dá para a gente tá sendo tão acolhido, então, que a gente possa estar trazendo mais vezes também, de repente, conversas num outro olhar aqui. Foi um tema maravilhoso, adoro falar sobre mães, porque eu acho que fala sobre todos, né? Falar sobre mãe, falar sobre todos. E a nossa posição no mundo, né? A nossa posição no mundo como pessoas, não só como mães, não só como filhas, mas como pessoas. E esse ser que deve julgar, que é o magistrado, que está à frente dessas questões todas, também pode imaginar que o que toca nele, né, na hora de olhar para uma causa, um dilema jurisdicionalizado, né? O que ele sente, o quanto dele que toca. Ele foi uma criança de orfanato e se sente identificado com aquela criança, se sente identificado com aquela criança que se sente disputada pelos pais de uma forma positiva. Tudo isso são aspectos, né, que hoje em dia a gente pode olhar com muita tranquilidade. Eu te agradeço muito, adorei estar aqui contigo, foi uma satisfação enorme o teu convite. Eu Você pode também. imaginar que alegria te ter aqui junto comigo nessa manhã. Eu também. Olha, o pessoal que falou que pena que cheguei tarde, gente, vai ficar gravado no meu Instagram. Opa. Eu não sei como é que a Lia faz, se ela salva depois no IGTV, mas baixa pro dela, mas se não baixar, vai estar gravado aqui no meu Instagram, então dá para assistir depois. E aí, quem quiser também depois conversa, manda mensagem no direct, né? Isso. Se tiver alguma dúvida. E agradecer muito, também fiquei muito, muito feliz. E fechando o mês de maio, né? Que é o mês das mães, com um tema tão lindo e tão importante. Isso. E que não tem como. Todos nós viemos de uma mãe, então alguma questão, de alguma forma, temos com ela. E adorei a visitinha do teu guri, tão lindão ali. Ele tá aqui lá. Agora vamos se preparar para levar para a escola. Opa! Lia, olha, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada pelo convite. Foi uma manhã maravilhosa com a tua companhia. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Até, ó, eu tirei uma cartinha aqui, saiu, olha, nada é por acaso. Ó, que beleza. E até a próxima. E quem quiser, gente, tiver mais interesse, a Lia tem formação, né, da constelação. Isso. Entre em contato com a Lia, quem quiser saber mais sobre curso para fazer o curso do encontro consigo mesmo. Isso, agora em junho nós vamos abrir uma turma nova, começando com uma semana de matérias totalmente gratuito para a pessoa se sentir dentro desse conhecimento, como é que ela percebe, e depois se oferece, então, o curso, a formação a partir de julho. Sim, quem quiser também, ó, eu falei até no Stories, ó, mas tá aqui, ó, eu tenho estudo, ó. Estudando, firme. Esse aqui também dá para comprar lá pelo Insta da Lia também, quem quiser se aprofundar mais no livro, no tema. E isso mesmo. a gente fica disponível, né, para quem quiser também saber sobre para poder fazer encontro consigo mesmo, fazer constelação, saber das técnicas que a gente trabalha, entre em contato no nosso Quem quiser nosso uma advocacia humanizada, né, Rosê? Também. Com certeza. Então, Lia, um beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, querida. Um beijão para ti também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.